Você já se sentiu interpretando um papel que não te representa de verdade? Como se cada sorriso, cada fala, cada gesto seu fosse parte de uma atuação silenciosa para agradar, encaixar ou simplesmente evitar o julgamento. Muitas pessoas vivem exatamente assim, por trás de uma máscara cuidadosamente construída. A persona, uma imagem social que assumimos para nos proteger, para sermos aceitos, para cumprir expectativas que nem sempre foram nossas. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, acreditava que essa máscara, embora útil, também pode nos aprisionar. E quando passamos tempo demais confundindo quem somos com o papel que representamos, começamos a perder o acesso àquilo que nos faz únicos. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho de volta? Uma jornada de reconexão com aquilo que você sempre foi, antes do mundo te ensinar quem deveria ser? Neste vídeo, vamos mergulhar no processo de individuação segundo Jung. Uma trilha complexa, mas profundamente libertadora, que nos convida a tirar as máscaras, integrar nossas partes rejeitadas e descobrir o que significa viver de forma verdadeira. Prepare-se para uma viagem interior que pode transformar a maneira como você se enxerga e como você escolhe viver a partir de agora. Desde pequenos, aprendemos que existem comportamentos certos para sermos aceitos. Sorrir mesmo quando estamos tristes. Fingir segurança quando estamos com medo. Sermos fortes, produtivos e agradáveis. Essa construção social, que Carl Jung chamou de persona, funciona como um filtro. Ela mede o que mostramos ao mundo e o que escondemos. E embora tenha sua utilidade, afinal, precisamos de certa adaptação para conviver em sociedade. O problema surge quando essa máscara se torna nossa única face visível, quando passamos a acreditar que somos apenas o papel que interpretamos. A persona é o profissional que esconde sua insegurança atrás de uma imagem impecável. É a mãe que vive para os filhos, esquecendo de si mesma. É o homem que nunca chora, porque aprendeu que fraqueza não combina com masculinidade. São camadas e mais camadas de adaptação, criadas não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Mas a cada vez que sufocamos o que somos para caber em algo que esperam de nós, nos afastamos um pouco mais do nosso centro. E é justamente nesse abismo silencioso que começa a surgir o desconforto que muitos não sabem nomear. A persona, quando confundida com a identidade real, não apenas limita, ela sufoca. O que antes era uma adaptação saudável ao mundo exterior, com o tempo, vira uma prisão psicológica. Muitos adultos bem-sucedidos, respeitados e admirados vivem uma vida que parece perfeita por fora, mas que internamente é marcada por uma sensação de vazio, tédio profundo ou até mesmo uma tristeza que não tem nome. Eles seguiram o roteiro ideal, estudaram, casaram, construíram carreira, mas em algum ponto perderam de vista quem realmente eram. É nesse ponto que começam as crises silenciosas, o colapso emocional no meio da rotina, a angústia sem explicação aparente, a constante sensação de estar fora do lugar. O excesso de identificação com a persona rouba a espontaneidade, a criatividade e o desejo. É como estar presente em cena, mas sem alma no palco. E é esse desconforto, essa pequena rachadura na máscara, que pode se tornar o chamado para algo maior, o primeiro sinal de que chegou a hora de olhar para dentro. A ruptura com a persona não acontece de forma súbita. Ela começa como um sussurro incômodo no fundo da alma,
um sentimento de que algo não encaixa mais, mesmo que tudo pareça certo na superfície. Jung chamou de individuação, o processo de retorno à essência, onde o indivíduo se aproxima cada vez mais da sua totalidade interior. Esse chamado não vem de fora. Ele brota de um lugar silencioso, que muitas vezes ignoramos por medo ou pressa. Mas ele insiste. Ele aparece em sonhos simbólicos, em inquietações profundas, em decisões impulsivas que desafiam a lógica. Como largar um emprego, terminar um casamento ou mudar de cidade. Esse é o ponto de virada. O momento em que a alma exige espaço, quando já não é mais possível continuar apenas encenando. E, ao contrário do que muitos pensam, a individuação não é se tornar melhor, é se tornar inteiro. É integrar luz e sombra, persona e essência, passado e presente. É um processo que exige coragem, porque envolve perdas. A perda da imagem ideal, do controle, do conforto, mas também é uma travessia que abre portas para um reencontro com a própria verdade, com o que pulsa por trás da máscara. No processo de individuação, não basta abandonar a persona. É preciso olhar para aquilo que foi negado, reprimido, jogado para os porões da consciência. Jung chamou esse território oculto de sombra, tudo aquilo que não queremos ser, mas que paradoxalmente também nos pertence. Raiva, inveja, vaidade, medo, carência, ciúme, sentimentos que condenamos em nós mesmos, mas que continuam atuando nas entrelinhas da nossa vida, sabotando relações, escolhas e caminhos. Integrar a sombra é, portanto, um ato de profunda honestidade. É encarar as partes que não combinam com a nossa autoimagem ideal e, mesmo assim, acolhê-las. A terapeuta Debbie Ford dizia: aquilo que você mais rejeita é justamente o que precisa aceitar para ser completo. E essa integração não significa dar poder ao lado sombrio, mas reconhecer que ele existe, entender por que surgiu e redirecionar sua energia de forma consciente. Muitos relatos de transformação profunda começam justamente com esse confronto. Uma mulher que percebe o quanto anulou seus desejos por medo de parecer egoísta. Um homem que descobre que sua agressividade reprimida se manifesta em crises de ansiedade. É nesse território que mora a força da verdadeira mudança, porque só quem conhece sua sombra pode escolher de fato como agir. Durante a individuação, o inconsciente se torna um guia, e seus sinais, embora sutis, são poderosos. Jung dedicou boa parte de sua vida à análise dos sonhos, porque acreditava que neles se revelavam os símbolos da alma. Sonhos não são apenas aleatoriedades do sono, mas mensagens codificadas que apontam para conflitos internos, desejos ocultos e potenciais adormecidos. Um labirinto, uma casa em ruínas, um espelho quebrado. Essas imagens, repetidas noite após noite, muitas vezes carregam pistas sobre o que precisa ser olhado com mais atenção. Além dos sonhos, há também mais sincronicidades, coincidências tão significativas que parecem ter sido orquestradas por algo maior. Um livro que chega na hora certa, uma conversa inesperada que traz clareza, pequenos eventos que funcionam como bússolas internas, orientando o viajante em sua jornada psicológica. Ao desenvolver sensibilidade para esses sinais, o indivíduo começa a dialogar com seu inconsciente. E é nesse diálogo que começa a nascer uma nova linguagem, a linguagem da alma.
Despertar para si mesmo é um processo bonito, mas também doloroso, porque crescer nesse nível profundo exige deixar partes de nós para trás. Há um luto silencioso envolvido, o luto pela imagem idealizada que construímos, pelas certezas que nos mantinham seguros, pelos relacionamentos que só existiam enquanto vestíamos uma máscara. E esse luto é necessário, porque para que algo novo nasça, algo antigo precisa morrer. O ego resiste, ele teme perder o controle, mas o que parece perda, na verdade, é libertação. Muitas pessoas, ao se aproximarem do eu autêntico, passam por períodos de solidão, estranhamento, até mesmo medo. É como se estivessem renascendo, mas ainda não reconhecessem sua nova forma. Esse vazio entre o velho e o novo é o útero da transformação. É ali que a alma respira pela primeira vez, sem as amarras da persona. E quando esse momento chega, ele não é estrondoso, ele é silencioso, íntimo, verdadeiro. É o início de uma vida que finalmente faz sentido. O self, segundo Jung, é a totalidade de quem somos, a integração de todas as partes de nossa psique, as luzes e sombras, os medos e as forças, as fragilidades e os potenciais. Quando finalmente nos aproximamos do self, não estamos mais em busca de validação externa. A aprovação do mundo perde a força, porque aprendemos a nos reconhecer e a nos aceitar por completo. O self é o estado de autocompreensão profunda, onde deixamos de ser escravos da persona e passamos a viver de acordo com nossa verdadeira essência. Nesse ponto da jornada, não estamos buscando ser perfeitos, mas completos. Ser quem somos sem disfarces. A vida começa a ser vivida com mais autenticidade, sem o peso de encenações ou medos de rejeição. Isso não significa que as dificuldades desapareceram, mas que agora há uma paz interna, uma força silenciosa que nos guia, independentemente das tempestades externas. A busca pelo self é, em última análise, uma busca pela liberdade. A liberdade de ser quem sempre fomos, sem medo ou vergonha. E ao viver essa verdade, nos conectamos com uma vida mais plena, mais real. A jornada para o self nunca é um destino final, mas um caminho contínuo. Ao longo da vida, novas camadas da nossa psique surgem e, com elas, novas oportunidades para integrar partes de nós que ainda estavam escondidas ou negligenciadas. O processo de individuação não é um evento isolado, mas uma jornada constante de autoexploração, autoaceitação e crescimento. Cada experiência, cada desafio, cada mudança na vida oferece a chance de nos aprofundarmos mais no que significa ser autêntico. Viver de acordo com o self significa escolher constantemente a verdade, mesmo quando o mundo ao redor tenta nos encaixar em velhos moldes. E isso exige coragem. A coragem de ser vulnerável, de questionar crenças antigas, de abrir mão de papéis que já não nos servem mais. Quando estamos em sintonia com o nosso self, a vida se torna um reflexo dessa verdade interior, fluida, profunda e, acima de tudo, livre. E é nesse espaço de liberdade que, finalmente, começamos a viver com propósito. Comente aqui embaixo o que achou desse vídeo e que reflexão obteve dele. Se você gostou do vídeo, peço encarecidamente que deixe o seu like. Isso me ajuda muito. Assista outros vídeos do canal, garanto que não vai se arrepender. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.